cabos de telecom roubados e furtados em 2022 seriam suficientes para cruzar o país. Este é um outro grande problema que existe, né, na área de telefonia. E aí estamos falando dos cabos de cobre, que tem valor sim enquanto sucata, enquanto algo que pode ser vendido pelos ladrões no mercado paralelo ou por empresas extraindo aí o cobre, que é o produto que chama a atenção do ponto de vista econômico, não é? Então, segundo a Conexis, 4,72 milhões de metros de cabos foram furtados em 2022, um aumento de 14% no volume de cabeamento subtraído. Impressionante, né? 4,72 milhões de metros foi o total de cabos roubados em 2022. Só para você ter uma noção do que significa isso, é como se você pudesse criar uma linha reta e ir de Monte Caburaí, em Roraima, até o ponto mais ao norte do país e Arroio do Chuí, no Rio Grande do Sul, ponto mais ao sul. Então veja, é como se você fosse do ponto mais ao norte do país até o ponto mais ao sul do Brasil. Você cruza o Brasil inteiro com esta extensão de cabos roubados. De acordo com a Conexis, os crimes deixaram pelo menos 7 milhões de clientes sem acesso a serviços de comunicação. O aumento das pessoas atingidas com os furtos de cabo subiu 14% em relação a 2022. A Conexis alerta que este volume de cabos roubados chama atenção e preocupa o setor de telecom no Brasil. A entidade lembra que os registros cresceram após terem tido uma queda de 11% em 2021 na comparação com 2020. O furto, roubo, vandalismo e também a receptação de cabos e equipamentos causam um prejuízo direto para milhões de clientes e de consumidores que ficam sem acesso a serviços importantes no seu dia a dia e para as empresas que precisam repor estes equipamentos. As ações dos criminosos comprometem ainda serviços de grande relevância e utilidade pública, como polícia, bombeiros, hospitais, emergências médicas em geral. Então está aí. Se você for olhar esse dado também que foi divulgado, traz uma leitura por região, e São Paulo segue sendo o estado com mais registros de roubos de cabo de telecom. Em 2022, o volume foi de 1,035 milhão de metros. 1,035 milhão de metros. Ou seja, o total foi 4,72. 1 milhão foi exatamente em São Paulo. Quer dizer, 25% praticamente, né, foi furtado em São Paulo. Paraná vem em segundo, com 1,01 milhão de metros roubados. Minas Gerais, com 622 mil metros de cabos roubados. Espírito Santo e Rio Grande do Sul, cada um com cerca de 300 mil metros de cabos roubados. Triste realidade de um país, a Deus dará, não é verdade? A Deus dará. Os criminosos tocando o terror no país. E aí, o que fazer, né? Esse negócio de cabo de fibra, de cobre precisa acabar. E aí tem ainda os saudosistas que defendem a telefonia fixa, que diz que tem que manter isso aí, viu? Essa frase é triste, né? Tem que manter isso aí, viu? Pois é. E aí o pessoal quer manter a concessão de telefonia fixa. Não dá. Não dá porque a telefonia fixa já acabou. Já acabou. Hoje, o faturamento da Oi com telefonia fixa é 20% do que foi no passado. E tende a zero. Porque a própria Oi está trocando, por conta desses assaltos dos cabos de cobre, dos roubos, a própria Oi está trocando o cabeamento de cobre e está fazendo a ligação de telefonia usando fibra ótica, em substituição aos fios de cobre. Então isso precisa ser resolvido, né? E não com a manutenção da telefonia fixa, mas com a sua extinção definitiva.
por falar em cabos da Oi, a RK Partners está interessada nos cabos de cobre da Oi. Ela enxerga nesta sucata um negócio, um valor, e eles estão interessados. O grupo RK Partners aumentou o valor da oferta pela rede já desativada da Oi e pretende adquiri-la como sucata. Segundo uma fonte próxima, a nova oferta representaria um valor em caixa para a Oi 50% maior no valor em caixa resultante para a operadora em relação à primeira oferta, que foi feita no começo de março. Nós não temos bem os números, mas é um negócio aí bilionário que a RK Partners está propondo. A fonte diz que a nova oferta representa uma economia significativa para a Oi no OPEX da rede. Segundo a fonte, a oferta também contempla o investimento necessário para que a Oi possa liberar a rede com a instalação de equipamentos para a rede ótica, além do custo de remoção da rede dos postes. O cabeamento de cobre, essa RK que vai retirar. A Oi não vai gastar nada com isso. A Oi não comenta as negociações e diz apenas que está analisando as melhores possibilidades. Aí tem uma pegadinha nisso aí que já já eu vou falar qual é, que tem a ver com BTG, viu? Fique de olho na malandragem. A disputa pela sucata da Oi passa pela questão do acordo preliminar que a Oi já celebrou com a Vital, com quem a Oi tem um contrato de operação por conta da Globenet da ordem de 5 bilhões de reais. A Vital ofereceu à Oi um desconto de 50% neste contrato da Globenet. Então a Oi teria apenas a pagar 2,5 bilhões e não mais os 5 de dívida que tem. Mas, nesse caso, haveria também o interesse da Vital e do BTG em colocar as mãos nesta rede desativada de cobre. A pergunta para a qual não temos resposta é se o BTG, via Vital, está fazendo alguma proposta de pagamento por este cobre. Porque isso tem que ser comparado com o que a RK Partners está oferecendo. Isso tem que haver transparência, não é? Tem que haver transparência. Empresa de capital aberto, transparência. Se o desconto do Globenet exige a entrega destes cabos de cobre gratuitamente, não faz sentido. Porque este contrato da Globenet, que foi uma empresa da Oi lá em 2014, vendida ao BTG, precisa ser investigado. E eu digo que inclusive é uma investigação policial, porque foi vendida por 1,74 bi, se não me falha a memória, à época. E aí a Oi assumiu um contrato, se não me falha a memória também, de 10 anos, né, para contratar os serviços da Globenet. Em dólar, a dívida nesse período dobrou, porque o dólar, né, da época, comparado com o de cá, era 100% menor. Então, tudo isso precisa ser muito bem investigado, porque alguém ganhou, mas não foi a Oi. Que o BTG ganhou, a gente já sabe, e precisa saber se teve mais gente ganhando nessa negociação. Merecia uma investigação. Merecia uma investigação. E temos que analisar agora essa questão aí da redução da dívida em 50% que a Vital ofereceu, se existe como condicionante a liberação dos cabos de cobre. Porque se isso for exigido e gratuitamente, ora, você não está dando desconto nenhum, porque nos parece que a proposta da RK Partners já está aí na casa dos 2 bi e pouco, com mais um benefício. A retirada é por conta deles, de todos os cabos de cobre. Ou seja, mais coisas estranhas
no terreno, no território da Oi, que precisam ser esclarecidas, investigadas, né? É o que a gente entende, é o que a gente pensa. Vamos ver se o Instituto Empresa pode nos ajudar com mais algum processo de investigação, de repente, do Ministério Público em relação à Globinet, em relação a esse desconto de dívida que a Vital está oferecendo, essas negociações dos cabos de cobre, né? Eu acho que tudo isso merece mais atenção e mais cuidado e zelo, porque tudo isso é patrimônio da empresa. E a empresa tem acionistas, que são sócios, são partícipes desta empresa. Precisam ser respeitados e os negócios considerados pela empresa precisam respeitar esses minoritários, esses acionistas, que hoje são maioria, mas são desarticulados, despreparados e por isso a Oi toca o terror, faz o que quer. Olha, a seleção de empresas de abril, já liberamos o relatório, né? Já liberamos o relatório de abril. Verifique seu e-mail. Se não tiver no seu e-mail, verifique seu lixo eletrônico, porque pode estar lá, né? E se você tem o acesso ao Nutror, verifique se consegue acessar. Nem todo mundo consegue acessar. Tivemos um bug aí, e aí a solução foi encaminhar por e-mail para os que não conseguem acessar via Nutror, certo? Então, você não perde nada, você está recebendo por e-mail. Agora, quem não está recebendo, não está acessando no Nutror e não recebeu o e-mail, me contacte, clovisfaleiro@uol.com.br, para a gente ver o que está acontecendo. De repente, seu e-mail está cadastrado errado, entendeu? Então, vamos verificar isso. Se você não é assinante, assine, porque, olha, eu tenho certeza que vai ser muito útil os nossos estudos para as suas estratégias e escolhas de investimentos ao longo deste ano. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.